Deus, irmãos, mais uma noite maravilhosa e gloriosa, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, eu quero deixar algum versículo da palavra de Deus, apenas 2 versículos, no livro de Marcos, capítulo 10 de Marcos, e versículo de número 26. Louvado seja Deus, foi uma bênção nessa manhã, escola dominical que iniciou. Louvado seja Deus, as bênçãos maravilhosas. Eu creio que domingo que vem vai estar bem gostoso. Domingo que vem vai ter surpresa na escola dominical também, né? Louvado seja Deus, vamos aprender. Louvado seja Deus, coisas maravilhosas, louvado seja Deus. É bênção maravilhosa de Deus. Amém? Irmãos, encontraram? Marcos capítulo 10. E versículo de número 26, diz assim a palavra de Deus: E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Vamos estar lendo o 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja Deus. Agradecemos a Deus. Jesus querido, Jesus amado, Deus de poder e Deus de glória, esse momento precioso, maravilhoso, Senhor, nós agradecemos, Pai, pela Tua santa, pela Tua preciosa palavra. Fala, Pai, com a Tua igreja nessa noite, nós te pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, palavra maravilhosa e gloriosa. A Bíblia que fala em nome de um certo jovem, aquele jovem rico, um dia chega para Jesus e fala: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, vendo, aleluia, que ele tentava se justificar a si mesmo, Jesus perguntou para ele: Mas o que é que tu entende da lei? E ele disse: Não, eu conheço, tenho guardado toda a palavra, desde o começo, eu sei os mandamentos, eu sei todos eles: não adulterar, não matará, não furtará, não dirá falso testemunho. Então, aleluia, ele falando dessa maneira, justificando, Jesus, ele disse assim: Então, você pega tudo que você tem, você vende, parte com os pobres e vem e terás a vida eterna. Irmãos, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus falou para o rapaz, ele logo entristeceu, ficou abatido porque possuía muitos bens materiais. E ele ficou entristecido porque tinha que dar para os pobres. E ele então não quis obedecer a palavra do mestre. E Jesus então, diante da multidão, Jesus dizia para a multidão que era muito difícil uma pessoa rica entrar no céu. Mas a pessoa rica que Jesus dizia, a pessoa que tem o seu coração apegado na riqueza, que coloca a sua riqueza à frente de tudo, acima de tudo. Esses eram difíceis de entrar no céu. E Jesus começou a dar as instruções para aquele povo. Versículo 22, ele disse assim: Mas ele, traído com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram dessa palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filho, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino do céu. Que era mais fácil passar um camelo por uma mão do que o rico entrar na vida eterna. E a multidão que estava ao redor dizia assim: Mas então, é difícil mesmo.
É muito complicado mesmo entrar no céu. Mas Jesus, tornando a palavra, Jesus dizia: olha, isso é impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Deus são possíveis. Irmão, por que, irmão, Jesus? Eu não queria realmente que aquele jovem vendesse tudo que tinha e ficasse mesmo sem nada. Mas ele queria uma atitude. Ele queria uma posição daquele jovem. Que aquele jovem verdadeiramente estava interessado. Irmãos, quando, aleluia, Zaqueu subiu numa figueira para ver quem era Jesus, para conhecer. E Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Zaqueu era um homem rico, ele tinha muita riqueza, ele era rico. Aí Jesus, aleluia, quando falou que tinha que entrar na casa dele, Zaqueu naquela hora, ele não olhou para a riqueza que tinha, não olhou para a estrutura que possuía, mas Zaqueu simplesmente falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado, defraudado alguém, eu pago 4 vezes mais. E eu vendo a metade dos meus bens e dou para os pobres. Ele já abriu o coração. Ele já colocou a salvação em primeiro lugar. A Bíblia diz que Zaqueu então desceu e recebeu Jesus gostoso. Recebeu de coração aberto, alegre. Ele já recebeu dizendo: Senhor, eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se alguma pessoa eu tenho defraudado, eu pago 4 vezes mais. Mas eu quero essa salvação, mas eu quero essa palavra, mas eu quero a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Era um motivo, irmão, que a pessoa tinha que se converter, que a pessoa queria mesmo. Talvez era isso que o Senhor queria ouvir daquele jovem: Senhor, eu não vendo tudo, mas pelo menos a metade eu dou para os pobres. Eu vou partir, vou dividir aquilo que eu tenho. Irmão, mas aquele jovem abaixou a cabeça, ficou triste e foi se retirando. Mas o Senhor, irmão, Ele está dando a palavra nessa noite, sabe para quê? Porque tudo é possível diante de Deus. Tudo é possível diante de Deus. Às vezes nós olhamos para as pessoas, até no meio da nossa parentela, e falamos assim: olha, mas não tem jeito com o meu filho, não tem jeito com a minha filha, olha a posição que está, não tem jeito com o meu marido, olha a situação, olha, quando eu penso que está melhorando, parece que aí é que piora. Mas, irmãos, mas tem jeito. A palavra diz que para Deus nada é impossível. Todas as coisas é possível em Deus. Ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de vida eterna, ainda há tempo de renovo, ainda há tempo de Deus mudar as situações, ainda há tempo de Deus levantar a pessoa do pó, ainda há tempo de Deus determinar coisas maravilhosas e coisas preciosas para as nossas vidas. Tudo é possível diante de Deus. Louvado seja Deus. Então não entristeça os nossos corações, porque tudo é possível. Não importa a situação que nós estamos enfrentando, ou a dificuldade que nós estamos passando, mas no Senhor tudo é possível. Deus pode todas as coisas. Para Ele não tem barreira e para Ele não tem obstáculo. Louvado seja Deus. Vamos entrar na leitura da ceia do Senhor, amém, irmãos?